Você já imaginou viver em uma época onde a dor e o sofrimento eram usados como entretenimento público e punição? Prepare-se para descobrir as técnicas de tortura mais brutais da Idade Média, onde a criatividade humana atingiu níveis assustadores de crueldade. Olá, aprendiz! Seja muito bem-vindo ao canal Fatos e Histórias. Já deixe o seu super like e não se esqueça de se inscrever no canal. Sem mais demora, vamos ao vídeo. A Idade Média, também conhecida como a Idade das Trevas, não foi um período fácil para se viver. Além das doenças e da falta de liberdade, essa era ficou marcada pela invenção de alguns dos instrumentos de tortura mais assustadores da história. Nomeada de Era de Ouro da Tortura, este vídeo vai listar as principais técnicas criadas durante a Idade Média. Mas cuidado, as descrições podem ser um tanto desgastantes. Empalamento. Uma das mais conhecidas técnicas de tortura é a do empalamento. Durante a Idade Média, inimigos tinham seus corpos atravessados por enormes estacas, começando pelo ânus e seguindo até a boca. Vlad III, o empalador, ficou famoso por usar essa técnica, tendo matado entre 20 a 300 mil pessoas dessa maneira. Berço de Judas. O berço de Judas obrigava as vítimas a sentar em pirâmides de madeira, esticando seus orifícios anais ou vaginais. Muitas vezes, pesos eram adicionados para aumentar a dor. A falta de higiene do dispositivo causava infecções dolorosas. Caixão da tortura. Usado como sentença para crimes como blasfêmia e roubo, o caixão da tortura prendia as vítimas em gaiolas apertadas e penduradas em praça pública, onde eram expostas ao sol e a animais selvagens. Balcão da tortura. Consistindo em uma mesa com cordas para esticar os membros das vítimas, o balcão da tortura era uma das técnicas mais dolorosas. Em versões posteriores, espinhos de ferro eram adicionados para penetrar nas costas das vítimas. Estripador de seios. Esse terrível aparato era usado para punir mulheres acusadas de bruxaria, aborto ou adultério. Garras aquecidas arrancavam os seios das mulheres, levando a hemorragias e infecções mortais. Pera da angústia. Um brutal equipamento inserido nas vaginas femininas, ânus de homossexuais ou bocas de blasfemadores. Ao entortar um parafuso, as folhas de metal se abriam, mutilando os orifícios das vítimas. Roda da tortura. Com membros presos a uma roda, as vítimas eram atingidas com martelos de metal antes de serem penduradas em praça pública, para que animais se alimentassem delas ainda vivas. Serra para cortar ao meio. Comumente usada para bruxaria, adultério, assassinato e blasfêmia, essa técnica envolvia serrar as vítimas começando pelo meio das pernas, levando horas de agonia. Esmaga-cabeças. Utilizado durante a Inquisição Espanhola, este instrumento destruía as arcadas dentárias e mandíbulas das vítimas. Continuando a tortura, os globos oculares saltavam e o cérebro era esmagado. Dama de ferro. Frequentemente descrita como um dos dispositivos de tortura mais aterrorizantes da Idade Média, a Dama de Ferro certamente honrou sua terrível reputação. Este instrumento de horror, muitas vezes assemelhado a um sarcófago, possuía um design inicial com buracos ao invés de pontas salientes, através dos quais lanças longas eram empurradas manualmente para o interior. As vítimas não apenas sofriam ferimentos graves, mas também eram atormentadas pela claustrofobia esmagadora dentro do dispositivo. Os torturadores tinham o cuidado macabro de evitar órgãos vitais, prolongando a agonia ao invés de proporcionar uma morte rápida. Talvez a Dama de Ferro mais infame já construída tenha sido a de Nuremberg, também conhecida como a Virgem de Ferro. Este dispositivo foi exibido publicamente pela primeira vez em 1802, perpetuando sua lenda de crueldade e sofrimento. Tortura de ratos. A tortura de ratos é tão horrível quanto parece. Embora existam várias formas dessa tortura, a mais comum envolve forçar um rato, às vezes mais de um, a atravessar o intestino da vítima. O prisioneiro era despido, com as mãos e pernas amarradas em uma superfície plana. Os ratos eram então colocados em seu abdômen dentro de uma gaiola sem fundo, que era lentamente aquecida. Para escapar do calor, os ratos começavam a morder agressivamente e cavar buracos no corpo da vítima. Nos tempos modernos, surgiram relatos de torturas envolvendo ratos em países sul-americanos como Chile, entre 1973 e 1990, e Argentina, entre 1976 e 1983.
Esfolamento. Esfolar é um método de tortura em que a pele é removida do corpo da vítima. Esta prática era bem conhecida antes da Era Comum ou Cristã, com a primeira ocorrência registrada no Império Neo-Assírio entre 883 e 859 a.C. Na Europa medieval, traidores eram frequentemente esfolados vivos em público. Restos de pele humana, possivelmente de tortura, foram descobertos presos a uma porta de igreja do século XII em Essex, Inglaterra. O esfolamento pode causar choque, hipotermia e perda de fluidos corporais, levando à morte. Se você achou este vídeo interessante, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos históricos fascinantes. Ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e deixe seu like se gostou do conteúdo. A Idade Média foi um período de grandes desafios e horrores inimagináveis. Ao conhecer essas técnicas de tortura, percebemos o quão longe a crueldade humana pode chegar. No próximo vídeo, vamos explorar outros aspectos sombrios da história. Não perca!